Bom, então, a gente vai falar um pouco sobre a lista de teoria dos jogos, e discutir aqui algumas questões que vão envolver alguns princípios gerais de teoria dos jogos. Eu só queria fazer um breve comentário de que às vezes os alunos, quando vão chegando nessa parte do curso, eles vão ver o nome, né, teoria dos jogos, e às vezes vão com muita sede ao pote, assim, né? Tem uma certa expectativa sobre teoria dos jogos. Sei lá, o cara vê o filme do John Nash lá e sai achando que ele vai sair da aula um gênio da estratégia, qualquer coisa do tipo, né? Então, só para dizer que aqui os nossos objetivos são bem mais modestos e o nosso interesse é explorar certos princípios gerais de teoria dos jogos, nada muito aprofundado. Teoria dos jogos, de fato, é uma área que tem uma matemática muito sofisticada, uma coisa que está muito além do que cabe num curso de graduação, ainda mais num curso tão corrido quanto o nosso. Então, aqui a gente vai discutir algumas questões e a ideia é passar para vocês, né, uma intuição geral a respeito do que é a teoria dos jogos. Então, nossos exercícios são bastante simples, a gente só quer aqui realmente fazer vocês conhecerem e treinarem nessas coisas. Bom, mas o que é a teoria dos jogos, né? Basicamente, uma teoria que vai lidar com esse objeto, né, o jogo, que é o jogo. É um conjunto de regras que vão guiar isso que a gente chama de interação e estratégia e os possíveis resultados dessa interação. No fundo, qual é o grande problema que a gente está interessado aqui? É que a partir de agora a gente vai explorar problemas nos quais a melhor resposta de um agente econômico, seja um consumidor, uma firma ou qualquer coisa do tipo, depende do que os outros vão fazer. Notem o contraste com outros problemas com os quais nós já lidamos, seja nesse curso, seja em Microeconomia 1. Quer dizer, explorar o problema do consumidor, a questão é qual é a melhor resposta, quais são as melhores, como é que o consumidor faz as suas melhores escolhas, né? Nunca se colocava uma questão do tipo, mas e o que as outras pessoas vão fazer? É irrelevante, né? Não interessa. O consumidor está preocupado com as próprias preferências, com as próprias restrições. Tem nada, o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer não impacta a escolha dele, né? Mesma coisa no caso do problema da firma que a gente analisou, por exemplo, em competição perfeita, em monopólio. As firmas tinham respostas ótimas, o que as outras firmas, no caso de competição perfeita, por exemplo, iam fazer era absolutamente irrelevante. A firma tem a sua melhor escolha e é isso, né? A gente começou a conhecer um pouco desse tipo de problema quando a gente entrou em oligopólio, né? E lá, de fato, eu fiz questão de colocar uma questão sobre jogos sequenciais, jogos simultâneos, cooperativos, para vocês terem uma ideia de que a gente estava entrando nessa seara de jogos. Ou seja, a melhor escolha do agente depende do que ele espera que o outro agente faça. Isso a gente viu, por exemplo, no problema de Cournot, no problema de Stackelberg, quer dizer, no Cournot era o que a firma tem uma melhor resposta, dependendo do que ela espera que a outra firma produza. No caso de Stackelberg, liderança em quantidade. A gente tinha o caso de que a firma líder, ela tinha uma expectativa a respeito de como se comportaria a firma seguidora, e com base nisso ela fazia a sua decisão, e assim por diante, né? Geralmente não, sempre os nossos jogos aqui, eles vão ter três elementos fundamentais, quer dizer, a primeira coisa são os jogadores, né? Ou seja, quem é que está jogando, né? Quem são os agentes dessa história? A segunda coisa são as estratégias. E estratégias aqui é uma definição, tá certo? Não fiquem pensando estratégia como se fosse uma coisa meio metafísica. Assim, não. É o conjunto de qual é o teu plano de ação para cada uma das ações que do que o outro agente pode tomar. Ou seja, se o agente determinado, se o outro agente tomar determinado caminho, o que que você faz? Se ele tomar o caminho A, o que que você faz? Se ele tomar o caminho B, qual que você faz? Se ele tomar o caminho C, o que que você faz? Para cada uma das ações dos outros agentes, você vai ter uma melhor resposta. Essa é a ideia de estratégias. E, claro, um conjunto
de ganhos, de payoffs, ou seja, o quanto ele vai ganhar com cada uma, qual é o ganho associado a cada um desses planos de ação. Tá? E no item 2 é uma questão de definição, e eu gosto muito desse tipo de questão de definição, porque é aqui que vai clarear na cabeça de vocês os conceitos. Eu sei que eu falo isso com frequência, mas vou dizer de novo. Não adianta nada fazer exercícios de continha se vocês não têm claro na cabeça de vocês os conceitos. Fica inútil, né? Uma coisa sem sentido. Então, tem duas coisas. As duas primeiras coisas são isso. Quer dizer, o que é estratégia dominante e estratégia dominada? A gente acabou de ouvir a definição de o que é estratégia. O que é uma estratégia dominante? É uma estratégia que o agente, o indivíduo, o jogador, ele sempre vai escolhê-la. Ou seja, você tem um determinado caminho, digamos um caminho alfa. E você vai dizer, olha, independentemente do que o outro jogador faça, o caminho alfa para mim é sempre o melhor. Se existir esse caminho, isso é o que a gente chama de estratégia dominante. Tá? E a estratégia dominada é o contrário disso. O que quer dizer que é uma estratégia, digamos, uma estratégia teta, a estratégia teta nunca é escolhida pelo jogador. Por quê? Porque sempre tem outras estratégias melhores. Não tem nenhum plano de ação no qual essa estratégia seja a melhor estratégia para ser escolhida. Tá? É claro, pode ter jogo que não exista estratégia dominante nem estratégia dominada, mas é possível que elas apareçam em algum momento. O item C vai falar para a gente do equilíbrio de Nash em estratégias puras. O que significa, e a gente vai fazer isso com alguma frequência aqui nessa lista, que é encontrar equilíbrios de Nash. E as estratégias puras se referem a um equilíbrio em que o jogador tem uma melhor resposta, ou seja, ele tem uma estratégia definida e ele sempre vai nessa estratégia, ou seja, um equilíbrio em que você sempre sabe que o jogador vai acabar adotando aquela determinada estratégia. Isso é um equilíbrio de Nash em estratégias puras. Não envolve nenhum tipo de probabilidade de escolha dessa estratégia. Ele sempre vai escolhê-la com chance 1. Tá? E o exercício D está dizendo para a gente falar o que é o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. A estratégia mista é um equilíbrio no qual você tem o agente, o jogador, escolhendo determinadas estratégias a partir de uma certa probabilidade. Ou seja, digamos, você tem a estratégia A e a estratégia B. A estratégia A, ele vai escolher, digamos, um exemplo, com 30% de chance e a estratégia B ele vai escolher com 70% de chance. Tá? A gente vai ter alguns exercícios em que a gente vai chegar em equilíbrios de Nash, estratégias mistas, e para isso eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse mais especificamente, porque é isso que vai nos ajudar a encontrar o que são essas estratégias mistas. Vejam, no fundo, o equilíbrio em estratégias mistas é um equilíbrio no qual os jogadores, dadas as estratégias dos outros jogadores, ficam indiferentes entre as suas próprias estratégias, ou seja, dado o que o meu oponente vai escolher, eu fico indiferente entre as minhas possíveis estratégias. Ou seja, dado o que ele escolhe, para mim tanto faz em qual equilíbrio eu vou me situar no jogo, tá? Talvez isso fique um pouco abstrato nesse momento, mas nós vamos fazer exercícios e acho que isso vai ficar mais claro, tá? E aí tem os jogos, né? Quer dizer, tem jogo cooperativo, jogo competitivo, jogo de coexistência e jogo de compromisso. Vamos analisar cada um deles. O que é um jogo competitivo? É basicamente um jogo no qual, quando um ganha, outro perde. Tá? E assim, é assim mesmo. Ou seja, o jogador tem um incentivo de tentar captar para si todo o ganho possível. Isso é um jogo de futebol, por exemplo, não tem como, quer dizer, no jogo de futebol, vamos supor, sei lá, acho que o Vainan dá um exemplo interessante mais extremo, que é um pênalti, né? Quer dizer, não tem como, ou se o jogador acerta o gol, ele ganha, se ele joga para fora, ou se o goleiro pega, já que a gente está na Copa do Mundo, né? Se o goleiro pega, é ele que ganha, o jogador perde.
é o jogador que chutou o pênalti no caso, ou seja, não tem como eles fazerem ali um bem bolado entre eles e falar assim, não, vamos combinar aqui o que a gente vai fazer porque a gente fica melhor combinando. Não, né? Ao contrário do que é o jogo cooperativo, né, que um caso bastante interessante que a gente já explorou na nossa lista 6 sobre o Ligopólio quando a gente discutiu o cartel. Né? O cartel é literalmente um jogo cooperativo. O que isso significa? Que os ganhos são maiores se as estratégias forem coordenadas entre os agentes. Pensem no caso do duopólio de Cournot, que é um jogo em que eles estão competindo entre eles, mesmo sendo um número pequeno de firmas, eles estão competindo. Agora, quando eles pensam em fazer um cartel, eles passam a atuar como um monopólio, como uma única firma, e, portanto, eles conseguem ganhar muito mais. Se eles fazem, se eles conseguem obliterar essa competição e transformar ela numa cooperação, eles tomam o mercado todo para si, claro, né? Eles se transformam num monopólio e conseguem cobrar muito mais, terminando com a competição entre eles. E o jogo de coexistência? Esse é um caso bem legal, assim. O jogo de coexistência, na verdade, vai fazer referência a quando você tem diferentes tipos de comportamento. No caso, acho que o exemplo que o professor Fábio deu para vocês era o do rock e do Dove, né? Aqueles comportamentos na natureza, né? E você vai ter o seguinte, que o ganho que vai estar associado a cada tipo de comportamento vai depender da fração dos jogadores que aderem a certo tipo de comportamento. Né? E você tem esse conceito dos equilíbrios evolucionariamente estáveis, que é quando os jogadores vão estar indiferentes entre os possíveis comportamentos. Ou seja, no fundo, qual é o percentual? A gente vai responder uma pergunta desse tipo: qual é o percentual da população que deixa com que os ganhos associados a cada um dos tipos de comportamento se igualem, ou seja, não tem, porque se eu tenho um certo tipo de comportamento que tem um ganho maior, todo mundo vai para aquele comportamento. E isso não é evolucionariamente estável. A gente vai fazer um exemplo desse, mais ou menos parecido com esse, no caso do exercício dos radares, né, da lei de trânsito. E por fim, você tem jogos de compromisso, né? O que são os jogos de compromisso? É que é uma situação na qual todo mundo pode ganhar se um dos lados, se pelo menos um dos lados, se comprometer com um determinado tipo de comportamento. Isso é geralmente feito sob a forma de um jogo sequencial. O Varanda dá vários exemplos, acho que tem um legal, que é o do sequestrador, né? Ou seja, você tem lá o sequestrador, pegou, sei lá, sequestrou alguém da tua família, e ele falou, olha, eu libero tal, mas você tem que se comprometer a não me entregar a minha identidade, né? E o cara, geralmente, pode ser que seja, né, sei lá, ele vai entregar a pessoa e vai ficar na expectativa de que você não denuncie ele para a polícia, ou coisa do tipo, que sempre também tem aquele medo de represálias, etc. Notem vocês que é um jogo sequencial e tem um comprometimento das partes em adotar determinado comportamento.